Olá, meu nome é Karina Trindade, sou bacharel em Lazer e Turismo pela EASH-USP, pesquisadora do GEPOM, orientanda da professora Valéria Barbosa de Magalhães, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o samba, mais especificamente sobre o pagode, mais especificamente ainda sobre o pagode romântico. Bom, a palavra pagode está presente na língua portuguesa desde o século XVI e o primeiro significado é o de festa ruidosa, ou seja, é um encontro onde tem comida, bebida e gente conversando. Você tá aí bebendo sua cerveja artesanal, ouvindo seu rock com vários amigos? Você tá num pagode. Por essa você não esperava, né? Pois então. Só que aí a palavra, na cidade do Rio de Janeiro, ela vai tomando outros significados. Primeiro, ela vai designar encontros de sambistas. Depois, as músicas que eram cantadas nesses encontros. E só na década de 80 que ela vai passar a significar uma forma nova de compor e interpretar o samba. No começo da década de 70, na cidade do Rio de Janeiro vai começar a se popularizar o pagode de mesa. Nada mais é do que um encontro informal de sambistas que sempre tinha como endereço o fundo do quintal da casa de alguém e, como o próprio nome diz, acontecia em volta de uma grande mesa. Como exemplo, a gente tem o Clube do Samba, que acontecia na casa do João Nogueira, o Terreirão da Tia Doca e o famoso Cacique de Ramos. Fonograficamente, o fundo de quintal vai ser o primeiro a fixar esse novo jeito de fazer samba. Em 1980, com o lançamento do vinil Samba é no Fundo de Quintal, que eles lançam sob a bênção da madrinha Beth Carvalho. A partir daí, o fundo de quintal vai se tornar referência no gênero, tanto para artistas da própria década, quanto para os meninos do pagode da década de 90. O fundo de quintal tem na sua essência semelhanças com os originais do samba. As principais são a alegria, a descontração e o canto em uníssono. Canto em uníssono nada mais é do que o famoso cantando junto, que é uma característica muito presente nas rodas de samba. É bom salientar que, musicalmente, o fundo de quintal e os originais do samba são grupos distintos. Os originais do samba é um grupo vocal acompanhado de percussão que usava instrumentos de harmonia só quando estava em estúdio. Já o fundo de quintal, ele vai ter harmonia, vai reinventar a percussão, inserir coisas novas no samba, como por exemplo o banjo. Um banjo brasileiro que é um banjo com o braço de cavaquinho. Informação importante sobre o banjo brasileiro, que, repito, é um banjo convencional com braço de cavaquinho. Essa invenção é um oferecimento de Antônio Carlos Vulgo Mussum e Almir Neto. Há quem não defenda essa versão da história, mas eu, como boa pagodeira, irei sempre defender Mussum e Almir Neto. Tenho dito e que fique registrado. Apesar do pioneirismo do fundo de quintal, o pagode só vai se consolidar como gênero musical em 1985, com o lançamento do vinil Raça Brasileira pela RGE. Esse vinil traz nomes como Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho e Mauro Diniz. Em 1987, vai rolar um desinteresse da indústria fonográfica pelo samba. Não vai ter quedas drásticas nas vendagens de artistas já consolidados do gênero, mas também não vai ter nenhum lançamento expressivo. E isso só vai mudar a partir da década de 90. Em 1990, a cena musical ela já sofreu interferências do mercado fonográfico, da mídia televisiva, das músicas estrangeiras, pop, sobretudo. Aí nesse caldeirão, tu me adiciona garotos da periferia, que ouvem muito samba, sobretudo fundo de quintal, muita black music, tanto nacional quanto internacional, além do fato de morar na periferia, ou seja, seu pai é baiano, sua mãe mineira, seu vizinho paranaense, você vai ouvir brega, rap, funk, forró, sertanejo e BUM! Temos o pagode romântico. Um samba com muitas características, o pagode oitentista, né, do pagode do fundo de quintal, mas ele vai ser mais híbrido. Vai dialogar com a música internacional, bastante presente na década de 90, além de ter um alto poder comercial. A gente pode dizer que o pagode da década de 80, ele é meio que um filho mais novo do Partido Alto. Já o pagode 90 vai ter toda essa influência da música internacional, de outros estilos também. Então eles vão trazer alguns instrumentos da música pop para dentro do samba. Vai ter muito romantismo nas músicas. Tem algumas diferenças rítmicas, mas aí não sou musicista, então prefiro me abster. Outras diferenças importantes entre os dois estilos de pagode é que a primeira vertente, a vertente lá do Rio de Janeiro, né, do Cacique de Ramos, os integrantes vão ter ligação com as escolas de samba, além de que já serão reconhecidas também como músicos e compositores. Por exemplo, o Almir Neto fez parte dos originais do samba, o Sombrinha já tinha tocado com Baden Powell
E o Arlindo Cruz já tinha algumas músicas gravadas por outros artistas, e isso não vai ter no Pagode 90. E outra coisa muito importante é a questão da idade. Uma disparidade enorme na diferença de idade dos músicos. Por exemplo, o Catinguelê é de 83. O Salgadinho entrou no grupo em 83, com 13 anos. O Breno tinha 12. O Theo tinha 7 anos. 7. Tá bom? Ou seja, são garotos realmente que viram na música uma oportunidade de mudança de vida. Percebam que vai ter um atrito de geração mesmo aí. E é importante dizer que quando o fundo de quintal apareceu na cena, quando esse pagode de mesa começou a surgir na cena musical, a Sotera vai dizer que começou ali um debate. Será que isso é samba? Será que não é? Daí, quando esses meninos de 12 anos aparecem na cena musical, a treta tá instaurada, meu bem. Não, porque isso não é samba. Aí começa a acontecer a troca de nomenclatura. O pagode do fundo de quintal vai ser denominado como pagode raiz e o pagode dos meninos da década de 90 vai ser chamado de pagode romântico. Aí vai passando a década de 90, na virada do milênio, esse pagode raiz vai ser chamado de samba raiz e pagode vira só o pagode 90. Os responsáveis por essa troca de nomenclatura foi um conjunto entre a indústria fonográfica, a televisão e a juventude intelectualizada. O jovem que estava ali na faculdade, né, classe média alta, né, porque naquele tempo universidade não era para todos. Então, eu leio Adorno, falo 3 línguas, vou ouvir a mesma coisa que o filho da minha empregada? Não, né? Eu ouço raiz, eu ouço o que é puro, o que é verdadeiro. Houve uma confluência para troca, para deixar bem claro o que era consumido pelas elites, o que era colocado pela elite como uma música de alta qualidade e uma de baixa qualidade. Então, por isso que existiu essa troca de nomenclatura, para deixar bem claro qual era a música que a elite consumia. Passados mais de 30 anos que o pagode romântico apareceu na cena musical brasileira, é possível dizer que eles mudaram e agregaram alguma coisa no mundo do samba? E eu digo sim. O pagode romântico foi um dos responsáveis pela profissionalização do samba, por músicos bem remunerados, e por essa coisa de... O samba também pode fazer parte de um showbiz, pode ter uma banda de apoio com diversos instrumentos, se vestir numa beca legal. O Arlindo Cruz vai dizer numa entrevista de que ele começou a carreira na década de 80 e muitas vezes ele ia fazer show com fundo de quintal e não tinha um palco legal, com uma iluminação bacana. E o Pagode 90 vai ser o responsável por isso. Olha, a gente vai ter um figurino pra show, a gente vai ter uma banda legal. Então isso é uma característica que foi o Pagode 90 que trouxe pro mundo do samba. O Pagode 90 foi uma grande representatividade para jovens pretos periféricos que só se viam na televisão ou em capas de revistas de maneira negativa ou estereotipada, né? Tem um artigo do Ícaro onde ele fala que o pagode romântico ele foi um dos principais educadores, se não o principal educador sentimental dos homens negros, jovens daquela época, porque o pagode romântico ele rompe com essa ideia hegemônica de que o homem negro não pode ser sensível, não pode ser frágil, não pode mostrar que tá sofrendo, que tá sentindo dor. Pode ter gente que fale, mas o pagode, diferente do samba, o pagode romântico, ele não tem uma contrapartida social. O que é mentira. Além da questão da representatividade, vários grupos de pagode romântico sempre estavam envolvidos em ações sociais, em show gratuito, em troca de alimento para distribuir na quebrada, agasalho. Se isso não é uma contrapartida social, meu querido, eu não sei o que é. Reveja. Karina, mas as letras do pagode romântico, as poesias são muito ruins. Água com açúcar, uma coisa blasé, pieguinhas. Só um instante. Vou recitar um minuto, por favor. Corta, tá errado. Li errado aqui. Exalta Samba, 10-1. Quantas vezes dormi com o astro-rei colorindo a aurora? Quantas noites contando as estrelas de meu Deus do céu? Quantas fases que eu passei, quantas luas que eu contei, quanto orvalho lá fora. Pra viver essa hora, te esperando eu não sei. Por que choras, Neruda? 2 estrofezinhas deixaram seus 100 sonetos no chinelo? Parece que sim. Karina, mas as músicas do Pagode 90 era só sobre amor, só amor, só amor. Não fazia denúncia social, não falava sobre as questões da periferia, da favela. Só um instante.
Só preto sem preconceito, questão social. O galo canta no morro, malandro não pede socorro, polícia não acha ninguém. Porém não perde a viagem e leva por vadiagem até um homem de bem. Meu ascendente é em câncer. Eu jogo na cara. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, ouvir um pouquinho sobre a história do pagode. Siga o Gepom em todas as redes. Tchau, tchau.